O Flamengo empatou com o Atlético Mineiro, fora de casa, né? Lá na Arena Plata, na Arena MRV, meu rival vence, na Arena Cu de Zebra. E bem, tem alguns cenários, né, que a gente pode analisar o jogo. Primeiro, os fatos são: o Flamengo poderia ter sido campeão ontem, caso tivesse conseguido uma vitória, né? Campeão já consumado, né? Campeão de fato, matemático ou até virtual. Mas no caso, pela derrota do Palmeiras, com uma vitória, o Flamengo teria sido campeão matematicamente, sem nenhum asterisco, sem nenhum porém, sem nenhuma chance de nada, nem que fosse algo completamente mirabolante. Mas não o fez, né? Eu disse já no jogo contra o Bragantino que o Flamengo será campeão brasileiro. Eu não tive o menor medo de afirmar isso, porque será. E, bem, depois do resultado de ontem, tá mais claro do que nunca, eu acho. Mas, enfim, óbvio que fica aquele gosto meio amargo de poderíamos ter consumado logo o título, né? Poderíamos ter garantido esse título e ido para Lima com a taça. Dá para analisar esse jogo por várias perspectivas e eu vou tentar abranger o máximo aqui dessas visões para falar sobre esse jogo. Mas antes de eu começar de fato, já dá o like, já se inscreve, já ativa o sininho, porque todo dia, na hora do almoço, você almoça me vendo, tá bom? Você almoça vendo o vídeo aqui do canal, beleza? Vamos falar sobre esse jogo. Antes, eu acho que é o mais importante a gente falar do contexto de como o Flamengo e o Palmeiras iam para esse jogo. O Flamengo, com muita confiança, 4 pontos de vantagem nesse momento crucial da temporada, faltando apenas 3 jogos, né, pro fim. Enquanto o Palmeiras se via realmente muito longe já do título, com o Abel falando em entregar, né, que o campeonato estava entregue, dando a entender que haviam coisas obscuras por trás, né, que ele depois revelaria o que aconteceu nesse campeonato. Porque o Abel tem esse probleminha de quando ele perde, sempre a culpa é de alguém, né? Nunca é culpa dele. É... Então, assim, o Flamengo tinha mais confiança, né? Parando pra pensar, assim, o Flamengo tinha mais esse sentimento de que seria campeão, o Palmeiras, pelo contrário. E o Palmeiras, né, do Abel já tinha indicado que provavelmente iria com um time completamente reserva. O Felipe Luiz. Não, o Felipe Luiz tinha dito que estava focado nesse jogo, que pensaria, obviamente, em quem teria chance de machucar ou não, algo assim, mas que não havia um planejamento pensando diretamente em sábado, na final da Libertadores. É óbvio que o último jogo antes de uma final de Libertadores sempre entra o fator final de Libertadores. Ainda mais quando é um jogo que não é uma semana antes, são 4 dias, né? O jogo foi na terça, vai ter quarta, quinta, sexta, sábado já é o jogo. São 3 dias de descanso. Porque também tem treino, tem viagem, enfim. Então, óbvio que isso era um fator. Até por isso, eu fiz um vídeo, né, que eu dizia quando o Flamengo será campeão. Onde eu também apresentava alguns cenários. E no cenário imaginativo, né, assim, no cenário que eu dizia o que eu achava que ia acontecer, no cenário previsível, assim, eu dizia que nessa rodada, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo não ganhariam 3 pontos. Acabei acertando. Eu imaginava que o Palmeiras não ganharia do Grêmio, mesmo com o time titular, até porque, gente, é óbvio que o Palmeiras jogou com o time reserva, fez um jogo melhor do que eu acho que a maioria esperava, né? Mas o Palmeiras não ganha há 5 jogos. São 3 derrotas e 2 empates. 5 jogos sem vencer, né? É, Então eu imaginava que o Palmeiras não ganharia e eu achava que o Flamengo talvez não ganhasse. Por quê? Porque a gente sabe como é complicado o foco numa final de Libertadores. O Flamengo foi jogar contra o Fortaleza, né, e fez aquele jogo horroroso. Tem muitos fatores envolvidos? Tem, mas talvez o preponderante seja: tinha a semifinal contra o Racing, logo como próximo jogo. Óbvio que a cabeça mexe, que os caras estão com outro foco, né? Então, assim, eu imaginava que havia essa possibilidade mesmo do Flamengo não conseguir essa vitória. Só que é aí que entra o problema desse jogo pra mim. Porque se a gente for olhar na prática, o resultado foi ótimo pro Flamengo. O Flamengo abriu mais um ponto, que na prática não faz tanta diferença, mas matou mais uma rodada. São 4 pontos para 2 rodadas. O Flamengo precisa apenas ganhar em casa do Ceará. Se ganhar em casa do Ceará é campeão, se empatar com o Ceará e depois empatar com o Mirassol é campeão, se perder pro Ceará e ganhar do Mirassol é campeão. Então, assim, o Flamengo tem chances e mais chances e mais chances e mais chances para ser campeão. Eu imagino que vai ganhar do Ceará e vai acabar. É o que eu imagino que vai acontecer. Espero que vai acontecer até porque estarei lá. Mas
É, tá muito na mão do Flamengo. Realmente só um hecatombe nuclear pode fazer o Flamengo perder esse campeonato. E não vai perder. Como eu já tinha dito, o Flamengo será campeão e reafirmo aqui. É, Agora, pra mim o problema desse jogo é o Palmeiras descansou praticamente todos os titulares. No final ali entrou um ou outro, mas os principais jogadores não jogaram. E eles perderam o jogo, ok, mas não desgastaram ninguém. No Flamengo, entrou Arrascaeta, Jorginho, Bruno Henrique, Léo Pereira, Pulgar, Luiz Araújo saiu sentindo, Cebolinha, que pode ser titular. Então, assim, Carrascal jogou também. O Flamengo se desgastou para um jogo que não conseguiu matar o campeonato. Isso, pra mim, é a notícia ruim desse jogo, sabe? Por outro lado, ontem eu vendo a coletiva do Felipe Luiz, ele disse algo que me deu um acalento, assim, sabe? Que eu falei, menos mal. Que é, esses jogadores que entraram, se não entrassem, iam ter o mesmo desgaste porque iam fazer um treino que é mais ou menos a mesma intensidade do que jogar uns 45 minutos. Isso me dá então talvez não seja tão problemático eles terem entrado, né? Porque também se eles tivessem entrado e o Flamengo tivesse sido campeão ontem, ok. Acho que ninguém ficaria bolado com isso, certo? Porque foi campeão brasileiro, né? Apesar de que eu acho que o ideal, mesmo sendo campeão, não seria não desgastar esses jogadores, porque afinal é muito importante, né? E tem mais um outro viés que a gente pode olhar esse jogo, que é da parte anímica, né? Da parte motivacional, da parte mental dos jogadores. O próprio Rossi, ontem após o jogo, dá uma entrevista onde ele diz que talvez tenha sido melhor não ser campeão antes de ir para Lima. Porque é claro, e é natural, gente, é humano isso. Você passa o ano todo buscando 2 campeonatos, Brasileiro e Libertadores. Quando você ganha um, óbvio que dá ganha aquele momento de relaxada, aquele momento que você conseguiu, que você conquistou. Talvez não seja o ideal ter esse momento dias antes de uma final de Libertadores. Eu não tô dizendo que o Flamengo não tentou ganhar o jogo. O Flamengo tentou ganhar o jogo. Gente, fazem 7 minutos e eu não falei ainda de campo e bola. Mas vou tentar dar uma acelerada aqui. É, é claro que o Flamengo tentou ganhar esse jogo. Mas, por conjuntura de como foi, talvez tenha sido melhor deixar pra ser campeão depois de Lima. Sabe? Porque o Flamengo não vai entrar. A gente espera muito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Não vai entrar de salto alto, né? Porque não tem nada ganho. Não tem literalmente nada ganho, né? Apesar de estar muito, muito próximo e assim, vai ganhar. Mas não ganhou já. Não teve esse momento já e já ganhamos. Então, talvez nesse sentido isso tenha sido bom. Porque tá com o campeonato muito caminhado, não foi prejudicial, como poderia ter sido se não tivesse ganhado o jogo e o Palmeiras tivesse ganhado. Mas também não ganhou e não vai relaxado. Não vai com uma comemoração nas costas, né? Vamos falar um pouquinho do jogo em si, né? É, é um jogo que é complicado de analisar, porque é isso, tem todos esses contextos que eu já expliquei, de final de Libertadores chegando, poupar alguns jogadores, o Atlético muito mal fisicamente, muito mal mentalmente, mas ao mesmo tempo tendo ali meio que precisando muito. E, cara, o Atlético fez um jogo ontem muito bom, no ponto de vista de não perder, né? Achou um gol e depois se fechou ali um ferrolho e os jogadores muito dedicados. O goleiro fez uma partida absurda. Foi um jogo, assim, realmente muito bom do Atlético, né? E o Flamengo fez um jogo muito bom também. Porque, claro, quando a gente olha, pô, o Flamengo foi um sofrimento danado, fez um gol no finzinho pra empatar. Isso é o que aconteceu, os gols que foram marcados. Mas se você for olhar as chances criadas, o Flamengo no primeiro tempo teve umas 4, 5 chances reais de gol, assim, maduras mesmo. De gol. Léo Pereira perdendo embaixo da trave, Samuel Lino, 2 ou 3 cabeçadas que, pô, uma pega na trave, a outra, o goleiro faz 2 grandes defesas, depois um chute dele também. O Wallace quase fez um gol. Então, assim, teve muitas chances de gol, isso só no primeiro tempo. No segundo, mais algumas. Então, é claro que a bola não entrou e tem que entrar, porque se a bola não entra, não vale o gol. Mas o Atlético, na única chance que eles conseguiram ir pro ataque, eles fizeram um gol. Então, assim, se a gente for olhar o contexto geral do jogo, por um lado, realmente, o Flamengo sofreu para empatar com o Atlético, em todo esse cenário. O Atlético
com questões físicas, com uma diversidade, né, ali, cansaço mental depois do que passou na final da Sul-Americana, mas fez um jogo muito aguerrido. O Flamengo fez um jogo muito bom, mas não conseguiu converter as chances. E aí gerou essa possibilidade para eles fazerem um ferrolho e garantir o resultado. O Flamengo até no final consegue furar, faz o gol com o Bruno Henrique, mas só consegue um empate. Aqui a gente tem que falar impossível falar desse jogo sem mencionar Emerson Royal e Ayrton Lucas. Eu sempre fui um... como é que eu vou dizer? Cara que tenta defender o Ayrton Lucas. Porque, de fato, eu acho que em questão de característica, ele tem características positivas, mas ele faz umas coisas que realmente tô desistindo de defender, né? A marcação dele, alguns passes que ele dá. E o Emerson Royal, olha, vai se tornando, assim, talvez uma contratação daquelas que não dá pra entender, porque foi muito caro, né? E é um lateral muito ruim mesmo, assim, erra tudo. A gente entende que também tá há pouco tempo no clube, que talvez ainda possa evoluir, mas não inspira muita confiança, né? Eu espero muito, vou até fazer como o Felipe Luiz, bater na madeira, que até essa final e durante essa final os laterais, tanto Varela quanto Alexandre, estejam bem fisicamente, joguem o jogo todo, porque são muito bons laterais e os reservas deles são muito fracos. Todos dois. Então, isso é algo que preocupa. Mas, no geral, acho que o Flamengo faz um jogo bom. Eu acho que, como eu falei, assim, na parte anímica, talvez tenha sido o melhor dos cenários. É claro que se tivesse perdido pontos, né, em relação ao Palmeiras, teria sido ruim. Se fosse campeão, não seria ruim, óbvio, porque eu acho que nunca é ruim ser campeão, mas talvez não fosse com a mesma concentração que precisa para Lima. Então, acho que é mais ou menos esse cenário. É um jogo adverso. Eu acho que o Palmeiras talvez, né, óbvio que agora a gente só vai ter noção do que vai ser considerado deu certo ou deu errado depois que a gente souber quem foi o campeão da Libertadores. Se Deus quiser, será o Flamengo. Porque, por exemplo, o Felipe Luiz não poupou os jogadores os 90 minutos. O Arrascaeta, por exemplo, jogou o jogo. Isso vai ser um problema? Isso é um problema? Não sei. A gente só vai saber se chegar na final o Arrascaeta não aguentar jogar. Aí a gente vai poder olhar e falar, talvez tenha sido aquele jogo. Mas talvez nem seja esse o problema, entende? Assim, e se o Flamengo for campeão, ninguém vai lembrar. A gente vai lembrar de, olha só, tá vendo? O Felipe Luiz botou os caras, tentou ganhar, isso que importa. Então, assim, hoje, qualquer análise... E aí eu não tô dizendo... Eu já falei, pessoalmente, eu sou um defensor do Felipe Luiz, porque realmente acredito muito no trabalho dele, acho ele um treinador muito bom. Então, não quero nem pensar nessa possibilidade, mas mesmo que o Flamengo não ganhe a Libertadores, eu acho que não tem o que se dizer, assim, sobre o Felipe Luiz. Óbvio que a gente pode criticar o que aconteceu pro Flamengo não ganhar, mas vai ganhar, enfim. Agora, a análise geral do que aconteceu nesses jogos, nessa reta final, está completamente associada ao que vai acontecer no sábado. Isso é fato. Então, assim, se foi um problema os jogadores jogarem, se o Abel fez certo em poupar, se o Abel não fez certo, porque a gente pode olhar tudo por duas óticas. O Abel fez certo em não poupar porque os jogadores chegam mais descansados na final? Pode ser. Mas e o Abel, que tá 5 jogos sem ganhar? Poderia tentar fazer esse jogo do Grêmio, meio que um ensaio geral, fazer os jogadores recuperarem a confiança? É outra visão, entendeu? Qual vai estar certa? Provavelmente a que o resultado combinar, entendeu? Então, se o Palmeiras perder, que se Deus quiser o que vai acontecer, provavelmente a gente vai dizer, pô, tá vendo? O Palmeiras chegou numa final, 5 jogos sem ganhar, claro que é perder. Agora, se o Palmeiras ganhar, pô, tá vendo? O Abel descansou os jogadores e pensou bem só nessa final, focou nisso. Então, assim, é o que eu tô dizendo. Agora, a gente tá num momento que faltam dias. Eu acordei hoje 5h30 da manhã, não conseguia mais dormir, porque é a final de Libertadores virando a esquina, né? É aquele momento de tensão demais. Então, assim, é um momento que realmente tudo vai recair sobre esse jogo. Tudo vai recair sobre esse jogo. E se Deus quiser, seremos campeões. Ai, meu Deus, eu tô nervoso.